O Brasil já conhece os prefeitos que vão administrar as cidades brasileiras nos próximos 4 anos, de 2021 a 2024. Quem ganhou, quem perdeu, quem sai fortalecido, quem sai enfraquecido do pleito de 2020, é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, segunda-feira, dia 30 de novembro de 2020. E eu começo pedindo pra você, meu filho, pra você, minha filha, caso ainda não tenha feito, por favor, se inscreva agora aqui no canal, porque você ganha conteúdo novo todo dia. Mas é todo dia mesmo, Pablo? Sim, meu filho, sim, minha filha, é todo dia. De domingo a domingo, de segunda a segunda, estou por aqui no YouTube trazendo aqueles vídeos com aqueles assuntos que eu sei que você curte. Quais são eles? Política, democracia, história, cidadania, cultura e tudo mais que se passa em minha cabeça simplesmente doentia. Então não vacile, se inscreva agora aqui no canal, porque é uma relação de dupla troca. Eu ganho e você ganha. Eu e você e eu, sim, ganhamos. Por quê? Porque você ganha os vídeos que compartilha e eu ganho a sua nobre companhia. Justíssimo, não lhe custa nada, me ajuda muito, por que não se inscrever? Se inscreva agora, agradeço de coração. Vamos lá. Resultado das eleições. Ah, e ativa as notificações também, viu? Já clica no sininho, porque todo dia que eu posto por aqui, quando eu posto, você já fica sabendo, já assiste e tudo mais. Resultado das eleições de 2020. Agora é a hora da gente fazer uma análise e observar, tentar identificar como estão se movendo as correntes marítimas da política brasileira. A eleição municipal, existe algum consenso teórico em relação a isso, de que ela não influencia diretamente no pleito de presidencial, porque são abordagens, são leituras distintas que o eleitorado faz de cada contexto. Dá para você perceber o espírito do tempo, o ethos, o que está rolando ali naquela sociedade por conta da eleição municipal, mas não há um vínculo direto entre uma coisa e outra. Já existe teoria política bastante consolidada a respeito dessa independência entre os pleitos municipal, os pleitos de ordem municipal e os pleitos de ordem presidencial. Então você não consegue fazer esse vínculo direto. Sobre isso, inclusive, eu recomendo que você assista a live de sexta-feira que eu fiz com o professor Francisco Tavares, onde com muita competência e muita qualidade ele explica nos detalhes, nos pormenores, o porquê de essa associação não poder, a gente não pode fazê-la. Porque que isso, teoricamente, é um equívoco. Então assista a live de sexta-feira com o professor Francisco Tavares, que realmente vai lhe ajudar a esclarecer melhor esse cenário. Com isso em mãos, o que a gente percebe? É inegável o enfraquecimento daquele bolsonarismo raiz, daquele discurso antissistema, de contra tudo e todos. Candidatos com esse perfil não tiveram sucesso eleitoral. Candidatos em que Bolsonaro se envolveu diretamente nas eleições não tiveram sucesso eleitoral. Isso quer dizer um fortalecimento daquela polarização de 2018 que se deu entre bolsonarismo e petismo? Definitivamente não. O Partido dos Trabalhadores também não sai fortalecido dessa eleição de 2020, porque vamos observar o cenário. Desde 1985 até o momento, o Partido dos Trabalhadores não... Bom, 2020, o Partido dos Trabalhadores não elegeu prefeito em nenhuma capital. Tem a possibilidade de Macapá? Tem. A eleição de Macapá ainda não aconteceu. Mas, na última pesquisa, o candidato do Partido dos Trabalhadores se encontrava na 9ª colocação nas pesquisas eleitorais. Então é muito pouco provável que o PT consiga eleger um prefeito de capital. Isso não acontecia, só para você ter uma ideia, desde 1985, ou seja, desde que começamos a ter as eleições municipais depois da ditadura, com a redemocratização, o PT sempre elegeu prefeito de capital. A primeira cidade a eleger um prefeito ou uma prefeita do Partido dos Trabalhadores foi Fortaleza, em 1985. Desde então, o PT vem elegendo prefeitos Brasil afora. Isso não acontece pela primeira vez em 2020. Mas você vê o crescimento de outras forças de esquerda. Você pode colocar, por exemplo, a questão de Belém, que é um candidato do PSOL que foi eleito, mas o candidato Edmilson Rodrigues, ele é oriundo do Partido dos Trabalhadores. Então, ou seja, dá para você ainda ligar uma coisa ou outra, e é inegável que o PSOL cresceu e ocupou um espaço que antes era muito delimitado do Partido dos Trabalhadores. Não sei também se podemos dizer que a esquerda, em geral,
foi vencedora, saiu fortalecida. Se você abrir o olhar e observar sua perspectiva mais macro de construção de processos, dá para falar de um projeto de esquerda fortalecido. Se focarmos exclusivamente nos resultados de 2020, não podemos falar isso. O PDT, por exemplo, ele elege Fortaleza, que é uma manutenção, e reelege em Aracaju. Então, assim, não vejo uma diferença muito grande em relação ao que vinha sendo construído. O PSB consegue manter Pernambuco, que é muito simbólico para o partido, né? Então, ali a gente consegue ver que a derrota do Partido dos Trabalhadores, a Marília Reis, dentro de uma briga muito violenta que teve entre os primos Marília Reis e João Campos, a vitória do PSB é uma consolidação do partido no seu estado, em que é o seu epicentro, né? Que é o seu núcleo realmente mais duro, ali se dá no Pernambuco, né? Então o PSB se fortalece ali. Mas é inegável que o grande vencedor, a grande tendência política vencedora da eleição de 2020 é a centro-direita, são os partidos tradicionais, em particular o DEM. Eu já havia falado sobre isso no primeiro turno, né? Você vê que o DEM conseguiu prefeituras relevantes. Salvador, Florianópolis, Curitiba e Rio de Janeiro. Então o DEM ele se fortalece nesse sentido. O DEM está aliado a vários prefeitos que venceram país afora. E podemos pensar qual o papel o DEM, o antigo PFL, a antiga Arena, vai ocupar em 2022, tendo em vista que se fortalece perante o PSDB, seu principal aliado historicamente, desde a composição que o Fernando Henrique Cardoso faz com o PFL em 1994, naquela chapa FHC Marco Maciel. Desde então, o DEM ele fica bastante confortável na posição de coadjuvante do PSDB. Hoje, eu tenho a impressão que a relação muda um pouco de patamar, com essa nova projeção, essa nova vida que o PFL conseguiu ter, né, com o estabelecimento de novas lideranças, com ampliação da sua potência eleitoral. Você pode ver que talvez ele possa renegociar o seu status perante o PSDB. Vamos ver como vai ser essa construção de João Dória. Vamos observar também o PSD de Kassab. O PSD se fortaleceu muito, como outros partidos do Centrão. O PSD consegue crescer na maciota, meio pianinho. Olha o que o Alexandre Calil, do PSD, fez em Belo Horizonte, então é algo que devemos observar também. Você percebe que a vitória de Bruno Covas, em São Paulo, com o PSDB, o Eduardo Paes, com o DEM no Rio de Janeiro, e o Alexandre Calil, do PSD em BH, pode estabelecer um núcleo, uma aliança com cidades, capitais importantes do Brasil, projetando algo para 2022. Também fica essa interrogação. O que eu acho é que em 22 a tendência de primeiro turno é termos novamente uma pulverização dos nomes. Não acredito que teremos maturidade política suficiente para estabelecer uma frente ampla contra o bolsonarismo, ou mesmo uma frente de esquerda contra o bolsonarismo, se os egos de Lula e Ciro, e aí você coloca em outro patamar também, mas Boulos, que virou um agente político relevante, Manuela Dávila, que cresceu também, mesmo com a derrota eleitoral em Porto Alegre, Manuela Dávila e Boulos em São Paulo, para fazer o mesmo paralelo, eles crescem politicamente, eles perderam eleitoralmente, sem conteste. Isso aí não há como negar. Mas, politicamente, eles cresceram, eles subiram de patamar, tendo em vista que não são quadros oriundos do Partido dos Trabalhadores e são pessoas jovens. Estamos falando de 40 anos a Manuela Dávila, estamos falando de 38 anos Guilherme Boulos. Ou seja, ambos têm 40 anos aí, mole ainda na vida pública brasileira. Tem muita lenha para queimar e com a projeção que adquirem, já podem sonhar com algo nacional. Flávio Dino teve uma derrota significativa em São Luís, seu candidato perdeu, e é muito ruim para um governador de estado periférico, como é o caso do Maranhão, como é o nosso caso aqui em Goiás também, quando o governador não consegue eleger a capital, mostra uma fraqueza para suas negociações nacionais. Isso aí é um problema para Flávio Dino que ele vai ter que resolver. E essas lideranças de esquerda vão ter que compreender o que querem. O PDT já elegeu o PSB como aliado preferencial, o que realmente eu não consigo ver essa vitória do Ciro, que é o que alguns colocam, não sei se por mais simpatia do que razão, porque o Ciro apoia a Marta Rocha no Rio de Janeiro, ela não vai para o segundo turno, apoia o Márcio França do PSB em São Paulo, ele não vai para o segundo turno, e aí o PDT acaba se vinculando somente àquilo que já tinha. Não vejo uma ampliação grande do PDT dessa maneira. Vamos aguardar, vamos ver como é que vai agora, a partir de agora, como vai ser a postura do Partido dos Trabalhadores, qual vai ser a postura de Jair Bolsonaro, para onde ele vai migrar, que partido ele vai se filiar, porque isso vai dizer muito também sobre 2022, a qual raposa
ele vai se aliar do Centrão, se vai ser o do PSD, do PTB, do PP, partidos profissionais da história da política. Vamos aguardar os próximos movimentos para avaliar. E você, meu velho, quem você acha que venceu, quem você acha que perdeu? Qual a sua leitura sobre as urnas de 2020, o que aconteceu hoje Brasil afora? Quero saber a sua opinião, por favor, deixa lá nos comentários. Eu leio todo mundo, eu respondo todo mundo, faço isso diariamente e é uma honra, é um prazer para mim contar com a sua ideia, com a sua inteligência, compartilhada aqui nos comentários, beleza? Conto com a sua participação. Peço para que você chegou até aqui, deixa o joinha, deixa o seu like, é importantíssimo para mim a sua interação positiva, ou até mesmo negativa com o vídeo. Isso o algoritmo interpreta como uma reação, isso é importante, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal caso não tenha feito, comentários, papapá, tudo certo, assista as lives do final de semana, a de sexta foi ótimo, professor Francisco Tavares, a de sabadão, a Tina e as crianças da sala com André Rodrigues, Alvir Barbosa, Henrique Augusto, foi ótima também, trela atrás de trela, o Morgantini pintou ali rapidamente, deu uma pala, mas foi bem massa, por favor, assistam que você vai se divertir, beleza? Então é isso, rapaziada. Desejo para vocês todos uma excelente semana, um ótimo último dia de novembro e é nóis!